sal e colocou ali na sua mochila e foi viajar. Enquanto as pessoas iam para o restaurante do navio fazer suas refeições, ele ia para a sua cabine e comia já aquele pão murcho, duro, aquelas bolachinhas, e assim ele fez durante alguns dias. Na véspera do final da viagem, um dos tripulantes do navio o encontrou e falou com ele: eu não tenho visto o Senhor no restaurante, não tenho visto o Senhor na hora das refeições, por que o senhor não tem ido? E aí aquele homem baixou a cabeça, envergonhado, e falou: olha, eu estou sem dinheiro, eu não tenho dinheiro, então eu trouxe alguns pães, algumas bolachas, e na hora das refeições eu vou para a minha cabine comer. E o tripulante respondeu para ele, essa história é real, uma história verdadeira, e o tripulante disse para ele assim: o senhor não sabia que quando o senhor comprou a passagem, todas as refeições estavam incluídas? Todas estavam incluídas. E daí o homem já estava chegando. Eu gosto dessa história, porque essa história me ensina que às vezes, ou ilustra, a vida de muitos cristãos. Às vezes eles estão na viagem da vida, servindo a Deus, e eles não sabem, eles não descobriram, eles não experimentaram, que quando a gente tem Cristo, todas as bênçãos estão incluídas. Tudo aquilo que a gente precisa para uma vida abundante, uma vida plena, uma vida alegre, uma vida cheia da presença de Deus, cheia da alegria de Deus, já estão incluídos. E esse texto aqui mostra isso de maneira muito clara, muito clara. Eu creio que a parábola do filho pródigo, como é conhecido, deveria mudar o nome, porque ela não corresponde à realidade, porque não é a parábola de um filho só, ela é a parábola dos dois filhos, e a gente lê tanto a história do filho mais novo, que esquece que tem o filho mais velho, e Jesus contou a história do filho mais velho, e introduziu ele nessa história, para simbolizar e representar os fariseus e os escribas, que estavam murmurando, enquanto Jesus salvava os pecadores, enquanto Jesus salvava os publicanos, eles ficavam do lado de fora reclamando, murmurando, maldizendo o Senhor Jesus. E aí Jesus contou as duas histórias, da ovelha, da dracma perdida, contou a história do filho mais novo perdido, e contou a história do filho mais velho, que estava na casa do pai, mas também estava perdido. E esse filho mais velho representa a vida de muitos cristãos, de muitos que com o tempo, ou pela criação, ou pela formação, ou pela educação religiosa, eles aprenderam a servir a Deus, mas não descobriram a alegria, o gozo, o regozijo que está junto no fato de servir a Deus. Então esse texto, Jesus coloca esse homem lá para dizer: olha, esse homem representa a religiosidade, representa o religioso, e a gente vai ver algumas características nele que pode ser a nossa, nós que já estamos na igreja há tantos anos, servindo a Deus há décadas, às vezes, com o tempo nós vamos perdendo a alegria, a satisfação, o regozijo em servir a Deus. Então eu quero que você olhe comigo a segunda parte da parábola. Essa parábola para mim tem todas as verdades, as verdades centrais da fé cristã, mas eu quero olhar a vida desse filho mais velho, e observe aqui que em primeiro lugar esse filho mais velho, ele tinha uma mentalidade de escravo, e não de filho. Quando o pai recebeu o filho mais novo, perdoou, beijou, abraçou, deu uma festa, uma grande celebração, ele chega e ele não entra. O filho primogênito tinha a obrigação de entrar, sentar do lado do pai, era um costume da cultura. Ele entraria quando o pai está dando uma festa, ele ficaria do lado do pai, celebraria, abraçaria o irmão que voltou, mas não, ele não entrou na casa, ele ficou do lado de fora, para manifestar a sua ira, a sua raiva, e o pai vai lá para falar com ele, para trazer de volta, e ele diz: não, eu estou te servindo há tantos anos, nunca transgredi uma ordem tua, estou fazendo tudo o que o Senhor mandou,
O pai ouve aquela palavra, se o filho está trabalhando para ele, por obrigação, porque o Senhor mandou, eu estou fazendo tudo o que o Senhor manda. Quantos crentes servem a Deus por obrigação? Vem no culto porque é o seu dever, eu tenho que fazer. Vem como um escravo que vem porque tem medo, se eu não for, Deus vai pesar a mão, Deus vai castigar, Deus vai fazer com que minha vida seja um desastre. Eu vou lá, às vezes eu vou a contragosto, às vezes eu vou, não estou com coração, nem presto atenção, nem ouço a palavra, nem adoro, mas eu vou porque eu estou com medo. O escravo tem medo do seu dono, o escravo faz as coisas porque é o seu dever. O escravo é assim. Quantos crentes servem a Deus por uma mera obrigação? Porque se tornou dever, não tem mais alegria, não tem mais devoção, não tem mais regozijo, não tem mais prazer, é tudo dever. Irmãos, eu sei que é nosso dever adorar o Senhor, mas a Bíblia inteira, especialmente o livro dos Salmos, ele está cheio de salmos de prazer. Lemos aqui: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, antes o seu prazer. Salmo 63, porque a tua graça é melhor do que a vida. O escravo faz as coisas sem espontaneidade, sem voluntariedade. Ele faz porque é ordem, é mandato. Deus mandou, eu estou aqui. Eu queria mesmo estar fora. Ele perdeu essa noção de quem ele é. Ele perdeu o privilégio que ele tem. Ele esqueceu de quem ele é. Quantos crentes vivem uma vida cristã medíocre, indignada como esse moço? Ele está sempre indignado, sempre raivoso, está sempre enfesado, está sempre de cara fechada, está sempre bravo, está sempre irritado, porque ele vê Deus como um senhor de escravos. Ele não conhece a Deus como Pai amado, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele não conhece a Deus como Pai amoroso, generoso, bondoso, terno, carinhoso, o Pai. É por isso que João diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Jesus nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso. Pai Abba. Abba é uma expressão de intimidade, da criança que fala para o seu pai: papai querido. Jesus veio aqui, irmãos, para levar os seus pecados, a sua condenação, para pagar a sua dívida, para nos dar a sua justiça e para nos empoderar e nos dar o direito de sermos filhos de Deus. É por isso que Jesus nos ensinou a orar, não falando assim: chamem Deus do Altíssimo, que é o nome de Deus, o Santo, o Santo. Jesus nos ensinou a orar chamando Deus de papai. Porque a mesma intimidade que Jesus tem com Deus, Ele quer que você e eu tenhamos. Amém? Eu conheço desses textos de cor, mas eu queria ler com você, para você grifar na sua Bíblia, 2 textos bíblicos. Romanos capítulo 8, verso 14. Romanos 8, 14. Diz assim: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito Santo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Amém. Passe algumas páginas. Gálatas capítulo 4, versículo 6.
Diz assim, Gálatas 4:6: e porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito do seu Filho que clama, Abba, Pai, de sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus, herdeiro de Deus. Nós somos filhos, nós não somos bastardos, não somos escravos, não somos órfãos. Deus é o nosso Pai, mas Pai do mesmo nível de Jesus. Tudo que Jesus conquistou naquela cruz é nosso. Aquilo que Jesus fez na cruz, Ele pegou o seu, o meu pecado e disse, está pago, está consumado. E o único homem que cumpriu a justiça de Deus, a lei de Deus, que tem crédito com Deus, é Jesus Cristo. Quando nós cremos nele, Ele apaga os nossos pecados e credita na nossa conta toda a sua justiça. E agora quando a gente ora ao Pai, Ele não vê os nossos pecados, Ele vê a presença do seu Filho Jesus Cristo em nós. Aleluia. É por isso que a confissão de fé, o catecismo de Heidelberg diz que quando a gente se apresenta diante de Deus, é como se a gente não tivesse mais nenhum pecado. Nós somos perdoados, purificados, salvos, justificados, santificados em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E agora nós podemos chamar a Deus de papai. Papai. Nós não somos escravos, irmãos. Quantos crentes levam a vida de um mero dever, perdeu a alegria, perdeu o prazer, perdeu o regozijo da leitura bíblica, da oração, do louvor, da adoração, de testemunhar de Cristo, perdeu o privilégio de ser filho de Deus, não sabe, mentalidade de escravo, não mentalidade de filho. Agora, segundo, e a mesma sequência do texto que eu li, esse rapaz, o filho mais velho, ele tem mentalidade de mendigo, de miserável, e não de herdeiro. O texto bíblico diz, vocês são herdeiros de Deus e co-herdeiros em Cristo. Mas o homem está trabalhando naquela fazenda enorme, imensa, e ele está de olho no cabrito. E ele diz, eu estou trabalhando aqui sem nenhuma alegria, esperando ganhar um cabrito do Senhor, o Senhor não me dá nada. O Senhor não me dá nada, eu estou trabalhando aqui igual um escravo, um burro de carga, olhando o cabrito. E o filho diz assim, meu filho, você não sabia que tudo que é meu é teu? Meu filho, você não sabia que tudo isso aqui é seu? O que está acontecendo com você? Você não percebeu, você não descobriu ainda? Quando eu era um menino, uma criança, meu pai tinha uma venda. E aquela venda tinha tudo, né? A venda do seu João, lá no interior da Bahia. De vez em quando eu ia lá, pegava uns doces, uns chicletes, umas balas escondidas. E um dia chegou aquele chocolate Prestígio, chocolate com coco, que delícia aquilo. E aquele dia eu falei, eu preciso comer um chocolate desse hoje. Os vermes estavam atacados. E o meu pai não saía de perto do lugar. E eu queria que ele desse uma saída, eu enfiava a mão, botava no bolso. Mas meu pai não saía. Aí eu falei, não tem jeito. Reuni toda a coragem que eu tinha, falei assim, pai, o senhor não me dá um Prestígio desse aí? E o meu pai falou assim, meu filho, tudo aqui nessa venda é seu. Oh, maravilha, tudo isso aqui é seu, você pode fazer e pegar o que você quiser. Oh, maravilha, aquele dia foi uma festa, nunca esqueci isso. Aí você fala assim, mas pastor, nós somos herdeiros de quê? Se você olhar na sua Bíblia em Efésios capítulo 1, versículo 3, o apóstolo Paulo diz assim, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus nosso Senhor. Paulo diz, Ele não vai nos abençoar, Ele já nos abençoou. E depois no verso 4, e toda a carta de Efésios, Paulo vai dizendo, olha, o Pai já escolheu vocês antes da fundação do mundo, o Pai adotou vocês, o Filho redimiu, libertou, salvou, o Espírito Santo selou, é o penhor, vocês foram salvos, perdoados, justificados. Agora em Cristo, você não vai ter, em Cristo, você já tem todas as bênçãos espirituais, aleluia.
Se você precisa de paz, Jesus tem toda a paz que você precisa. Se você precisa de alegria, Jesus tem toda a alegria que você precisa. Se você precisa de força, Jesus tem todo o poder. Se você precisa de vitória, Jesus já venceu o pecado, venceu a morte, venceu o mundo, venceu o diabo. Jesus é o grande campeão vitorioso. Se você precisa de paciência, de santidade, Jesus tem tudo isso para te dar. Essa semana eu aconselhava alguém, dizia assim: pastor, eu não vou aguentar, não vou conseguir. Eu olhei nos olhos da pessoa e falei assim: Jesus habita em você. Jesus tem todos os recursos que você precisa. Quando você achar que vai faltar força, Ele revigora as suas forças, Ele anima a sua alma, Ele te põe de pé. Creia nele, saiba disso. Jesus tem todos os recursos que você precisa. Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Nele nós podemos suportar todas as coisas. Em Jesus Cristo temos todas as bênçãos. Temos todas as bênçãos. Tem uma história no Antigo Testamento que ilustra bem isso. Os reis da antiguidade, quando subiam ao trono, isso era comum, até na Idade Média acontecia muito isso. Quando ele subiu ao trono, ele queria destruir a dinastia rival, ou seja, se tinham tirado algum rei, ele precisava tirar a concorrência, os descendentes do outro rei, mandava matar. Isso era comum, no Antigo Testamento você vê, na Idade Média você vê, o rei subiu ao trono, para acabar com a briga pelo trono, ele matava a dinastia rival, matava filho, neto, matava toda a descendência, para não ter mais direito ao trono. Quando Davi ascendeu ao trono de Israel, tinha morrido Saul, que era o seu rival, e Saul teve um filho, que foi grande amigo de Davi, Jonatas. E o Jonatas foi grande amigo de Davi, amigo de alma, amigo íntimo. E o Jonatas também morreu na guerra, mas o Jonatas teve um filho. E o filho de Jonatas, ainda bebê, no meio de uma fuga, a babá dele lá, deixou ele cair, ele quebrou os pés, ficou aleijado. E o nome do filho de Jonatas é Mefibosete. Só tem esse descendente de Saul, só tem esse. E o Davi, quando subiu no trono, falou assim: Saul ainda tem algum descendente, algum herdeiro? E o pessoal falou: não, tem Mefibosete. E acharam o Mefibosete. Agora imagine, você é o Mefibosete, o rei Davi manda trazer você, você é o único descendente da outra dinastia. Como é que você chega diante desse rei? Você chega tremendo. O Mefibosete chegou diante de Davi, já caiu por terra e falou: o que o rei quer com um cão morto? Eu não passo de um cachorro morto. Ele achou que o rei iria matá-lo. E o Davi olhou para ele, preste atenção nisso. E o Davi olhou para ele e falou assim: Mefibosete, por causa do amor que eu tenho pelo seu pai, todas as terras que eram dele e do seu avô, eu restituo para você, é seu. Por amor do seu pai Jonatas, você agora vai morar no palácio real. E por amor do seu pai Jonatas, você vai comer na mesa do rei todos os dias da sua vida. O nosso Deus e Pai olha para você e para mim e diz assim: por amor do meu filho Jesus, que levou seus pecados na cruz, nós que chegamos quebrados pelo pecado, aleijados pelo diabo, imundos pela iniquidade, o Pai olha para nós e diz: por amor do meu filho Jesus, eu restauro e restituo tudo que o pecado levou de você. Eu coloco você aqui na casa do Pai, e agora você vai comer na mesa do rei todos os dias da sua vida. Por meio do Senhor Jesus Cristo, nós temos acesso ao trono da graça, falamos com Deus face a face, temos a intimidade do Pai, por causa do seu Filho Jesus Cristo. Que bênção maravilhosa! Nós, pecadores, temos acesso. Deus nos deu isso como herança, é sua, vocês são herdeiros. Cristo conquistou, tudo que é de Cristo é seu.
Tem crente que tem medo de olho gordo, de gato preto, tem medo de macumba, tem medo de um monte de coisa. Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Tem gente que vive apavorada, atemorizada, amedrontada. Tem gente que crê num Deus que fosse um Deus que só quer castigar, punir. Tem gente que leva uma vida cristã miserável. Jesus morreu naquela cruz para dar vida e vida em abundância. Jesus ressuscitou para dar a você todo o poder, toda a autoridade, toda a vitória. Eis aí que eu dou para vocês, em meu nome vocês podem ir, podem pregar. É de vocês, é herança, é herdeiro. Vocês creem? Eu ouvi uma vez a história de uma moça, muito tempo atrás, família muito rica, filha única, ela ficou grávida. Um grande escândalo na época, brigou com os pais, mandaram ela embora de casa, ela foi embora, fugiu. Teve 2 filhos gêmeos, viveu mendigando, depois ela morreu, os filhos viveram na rua, história real, história real. Depois de alguns anos, aquelas senhora, a avó faleceu, o avô faleceu, e os únicos herdeiros vivos eram aqueles 2 moços, que os investigadores encontraram ele morando numa sarjeta, vivendo de esmolas, e encontraram eles e falaram assim: vocês são os herdeiros legítimos de uma grande fortuna, milhões e milhões são de vocês. Imagine você, se aqueles moços falassem: não, nós vamos continuar comendo no lixo, nós vamos continuar comendo isso aqui, e tem lá uma mansão, tem lá a riqueza. Quantas vezes Jesus fala assim: eu tenho uma vida nova, eu tenho toda a santidade, eu tenho toda a alegria, eu tenho todo o poder para te dar. Você vai ficar continuando vivendo na miséria, da fofoca, do pecado, da luxúria. Se Jesus tem uma vida nova, abundante, santa, bonita, bela, preparada para você, é sua. Jesus tem para te dar. Jesus tem para te dar aquela satisfação que o mundo não dá, aquela realização que o mundo não dá, aquela paz que nenhum lugar você pode comprar. Jesus conquistou, é seu. Você crê? Ou você vai continuar vivendo aí, Mefibosete, você vai continuar rastejando no pecado, quando Jesus tem o banquete preparado para nós? Terceiro lugar, irmãos, esse rapaz, o filho mais velho, vivia com o pai, mas ele não conhecia o coração do pai. O pai diz assim: meu filho, tu sempre estás comigo, entretanto era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Irmãos, aquele rapaz estava geograficamente perto do pai, mas ele não conhecia o pai dele. Ele achava que o pai dele era bravo, que o pai dele era severo, ele achava que o pai dele era triste, ele achava que o pai dele devia ser um pai castigador. Ele não conhecia que o pai dele é misericordioso, é bondoso, é generoso, que o pai dele gosta de abraçar, de beijar, de perdoar, de restaurar, que o pai dele gosta de dar uma festa de reconciliação, de salvação, que o nosso Deus é um Deus alegre, é um Deus da felicidade, é um Deus do regozijo, não é o Deus da tristeza, da morbidez, não é Deus que tem prazer em condenar, mas tem prazer em salvar. Então o pai dele faz uma festa, e o povo canta, e o povo dança, e o povo se alegra, porque o pai perdoou, reconciliou e salvou o filho perdido. Irmãos, quantos crentes que não conhecem a Deus como um Deus alegre, que não conhecem a Deus como Deus que dá uma festa, o Deus que faz uma celebração, o Deus que dá uma alegria. Olhem o Antigo Testamento, quantas festas Deus criou: festa da Páscoa, festa dos tabernáculos, festa dos Pentecostes, e as festas de Deus eram festas longas.
7 dias de festa, era louvor, era adoração, era dança, era celebração. O povo se alegrava em Deus e nos grandes feitos do Senhor. Agora hoje, o crente vai louvar a Deus com aquela cara triste. Triste. Irmãos, qual o Deus que você está servindo? O meu Deus, o Salmo 16 diz que na presença do Senhor há plenitude de alegria, delícias perpetuamente. A gente adora a Deus com alegria, porque o nosso Deus é o Deus alegre. A gente serve a Deus com regozijo, a gente serve a Deus com sorriso, porque o nosso Deus é o Deus da alegria. Quantos crentes olham para Deus como um Deus carrasco, punitivo, que está lá do céu olhando, estou de olho em você. Se pecar, eu vou jogar um raio na sua cabeça. Se não vir na igreja, eu vou furar o pneu do seu carro. É você. Ou o crente, que é pior, gosta de condenar os outros, tem prazer em mandar todo mundo para o inferno. Aquele ali está queimando o fogo do inferno. Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas em que ele se arrependa e seja salvo. Deus tem prazer quando o filho volta arrependido. Deus dá uma festa sem economia. Deus dá uma festa com alegria, com generosidade. Deus dá uma festa. Que tipo de espiritualidade às vezes a gente vive, irmão? Uma espiritualidade tristonha, aquela espiritualidade mecânica, aquela coisa da obrigação que a gente tem que fazer. O John Piper, pregador americano, ele diz que Davi pecou, e ele ora lá no Salmo 51 e diz: restitui-me a alegria da salvação. Ele está pedindo para restituir a salvação, não é porque ele pecou. O John Piper diz que ele pecou porque ele perdeu a alegria da salvação. Quando Davi perdeu a alegria de ser salvo, aí ele ficou cobiçando o pecado desse mundo. Mas quando um crente tem a alegria da salvação, os pecados dessa terra não o atraem, porque o coração dele está alegre, está satisfeito, está feliz em Deus. Quando a gente tem a nossa alma satisfeita na presença de Jesus, aí a gente tem a plena alegria. Louvado seja o nome do Senhor. Será que a gente está vivendo como escravo? Será que a gente está servindo a Deus com aquela mentalidade miserável? Será que a gente está olhando para o Pai, que se alegra em nós, que diz: esse é meu filho amado, em quem está o meu prazer? Como diz Paulo, foi o beneplácito de Deus. Às vezes a gente pensa que Deus salva a gente com má vontade. Paulo diz em Efésios: não, foi o beneplácito, foi o prazer de Deus, foi a sua vontade, nos salvar, nos perdoar, nos redimir. Deus não nos salvou contrariados, Deus nos abraçou com gosto, Deus nos beijou com amor, Deus nos restaurou com ternura, porque o nosso Deus é misericordioso, o nosso Deus tem prazer em redimir os seus filhos e trazê-los de volta para a sua casa. Quantas vezes a gente... Na igreja que eu pastoreio lá, irmãos, eu já tive algumas lutas. Uma das lutas foi ensinar os crentes a ouvir minha pregação. Tinha um irmão que eu pregava, eu falava assim: ele está odiando meu sermão, que ele fechava os braços, ficava olhando comigo assim, com aquela cara enfesada. Eu falei: lá fora ele vai bater em mim. Terminava o culto, ele me dava um abraço, falou: pastor, que sermão lindo. Eu falei: louco, irmão, muda esse rosto então, pelo amor de Deus. Você está sendo edificado, mostra um rosto que está sendo edificado. Tem gente que pensa que Jesus era mal-humorado. Qual é o homem que atrai as crianças para perto dele? Você já viu uma pessoa mal-humorada trazer as crianças para abraçar, para beijar, para brincar? As crianças gostavam da companhia de Jesus, porque Jesus era alegre, era feliz, Jesus era simpático. Então, irmão, se você está alegre, louve a Deus, louve com alegria. Na casa do Senhor há plenitude de alegria. Não é pecado se alegrar no Senhor, porque a alegria do Senhor a nossa força é. Uma vez um pastor norte-americano estava viajando de férias, e ele parou numa lanchonete com a sua família para jantar.
Enquanto ele estava jantando, entrou um senhor idoso, e ele entrou naquela lanchonete e foi cumprimentando todo mundo, e todo mundo conhecia ele, e as pessoas mostravam que gostavam dele. Aí ele se dirigiu até a mesa do pastor, se apresentou, perguntou o nome do pastor, e aí quando falou: o que o senhor faz? Ele falou: eu sou pastor. Aí o homem falou assim: eu preciso contar uma história de um pastor para você. Aí o homem já puxou a cadeira e sentou, e o pastor pensou: já vem uma história aí para falar mal de pastor, já ficou com medo. E o homem idoso começou a contar a história para ele. Eu nasci, como você pode ver, há muito tempo atrás. O homem já era bem idoso. Naquele tempo, a minha mãe ficou grávida de um homem, e quando ela engravidou, ele foi embora, fugiu, deixou ela sozinha. Aquilo foi um escândalo enorme na nossa cidade, um escândalo enorme. E eu nasci de uma mãe solteira, sem pai. Eu ia para a escola, todos zombavam de mim: é o menino sem pai, é o bastardo. Todos zombavam de mim. Isso era o peso que eu carreguei. Eu comecei a frequentar a igreja, eu gostava muito de ir na igreja, ouvir a palavra, mas antes do culto acabar eu saía, para não ter de cumprimentar o pastor, porque eu tinha medo do pastor perguntar de quem eu era filho. Mas um dia eu me atrasei, e quando cheguei na porta, o pastor estava lá. Isso, ele já era um adolescente, e o pastor estendeu a mão, me cumprimentou, perguntou o meu nome, e fez a pergunta que eu mais temia: quem é o seu pai? Enquanto eu gaguejava, o pastor me interrompeu e falou: não precisa, eu já sei quem é o seu pai. Olhou nos meus olhos e o pastor disse: o seu pai é o Criador do céu e da terra, é o soberano Deus, que criou tudo isso, e Ele manda eu te dizer: filho, você tem uma grande herança, vá atrás dela. Aquele senhor diz assim: essas palavras mudaram a minha vida. Eu acreditei nessas palavras, e a minha vida foi mudada. E ele diz: por último, eu me tornei governador do estado do Tennessee, porque eu acreditei que Deus era o meu pai, e que eu tinha uma grande herança. Quanta gente, irmãos, vive amedrontado, apequenado, uma vida medíocre, sem saber que o nosso Deus é dono de tudo isso, e que Ele na cruz do Calvário levou os seus pecados e conquistou todas as bênçãos espirituais em Cristo Jesus. São suas, é nossa, é da igreja, é do seu povo. Vá atrás, é sua toda a vitória, toda a graça, toda a bênção, todo o dom, toda a dádiva, todo o poder do Espírito, toda unção, tudo que é do Senhor é seu, porque Jesus conquistou na cruz. Ele venceu o pecado, Ele venceu o inferno, Ele venceu a morte, Ele derrotou tudo isso naquela cruz, para nos dar uma vida plena, abundante, uma vida cheia da graça do nosso Pai. Hoje de manhã eu contei a história da minha família aqui, como Deus libertou a minha família, libertou meu pai do alcoolismo, minha mãe do secretismo, minha irmã dos espíritos malignos. O que Deus fez na minha família é uma história muito linda. Mas quando esse meu irmão que se converteu de uma hora para outra e voltou para casa cheio de Jesus, chegou na minha casa, eu era um adolescente, 14, 15 anos, meu irmão voltou cheio de Jesus, cheio de alegria. Aquele moço orava, aquele moço cantava, aquele moço tinha uma alegria diferente. Eu falei: ou meu irmão ficou doido, ou ele experimentou algo que eu não sei o que é. Eu tinha 14 anos e era um adolescente extremamente tímido. Minha mãe dizia: esse menino tem medo de gente. As pessoas chegavam em casa, eu corria para o quarto. Muito doente na infância, tomei muito remédio, antibiótico. No início da adolescência caíram os dentes de leite e não nasceram os outros dentes. Então eu era um adolescente sem dente, imagina isso daí.
a língua presa, não falava direito, magro e barrigudo, era horrível. Tinha medo de tudo, acanhado, amedrontado. Meu irmão chegou lá e me deu o Novo Testamento, me deu o Evangelho de João para ler, e eu comecei a ler. E eu lembro que eu vi o meu irmão sair na rua com a Bíblia, saía com folheto distribuindo, ele tinha uma alegria, e eu falava assim: esse rapaz é doido, como que ele tem coragem de fazer isso? Como é que ele pode fazer isso? Todo mundo vai zombar, todo mundo vai rir, mas ele fazia isso. E à medida que eu fui lendo o Evangelho de João, os meus olhos foram se abrindo, eu fui lendo lá que Jesus me amou, que o Pai me escolheu, que eu era amado, valorizado, que a minha vida tinha um significado, um propósito, que Deus tinha uma missão para mim, que Deus me criou, me planejou de forma maravilhosa antes do mundo existir, e aqui nessa terra Ele me projetou para amá-lo e para a eternidade. Aquelas verdades foram entrando no meu coração, na minha alma, e de uma hora para outra eu vi que eu fui transformado. Jesus se tornou a alegria do meu coração, a satisfação da minha alma. Eu chorava quando lia a Bíblia, eu orava, eu cantava. Aí de repente, de uma hora para outra, eu falei: vamos para a igreja. Aí Jesus mudou minha vida. Aquele menino que tinha medo e vergonha de tudo, eu pegava uma Bíblia, ia para a escola com a Bíblia. Depois de um tempo, eu e meus irmãos pegavam uma caixa de som, um microfone, ia para a praça da cidade, pregava a Bíblia e começava a falar de Jesus, porque a gente queria contar para todo mundo que Jesus estava vivo, que Jesus é real, que Jesus transforma, que Jesus salva, que Jesus dá alegria, que Jesus dá alegria, que Jesus é a alegria. E a minha vida foi mudada, transformada até hoje. Lá naquela família disfuncional, Deus trouxe cura, libertação e encheu a nossa casa da alegria de Jesus. Quem sabe você perdeu essa alegria da salvação, esse primeiro amor, esse deleite, esse prazer de abraçar a graça, de sentir o beijo de Deus, de sentir o afago da misericórdia, de sentir o Deus que te conhece, que te ama, que te perdoa e quer te dar um novo significado, uma nova história, desse Deus que quer apagar os seus pecados e quer fazer uma festa, e o motivo da festa é você. Eu descobri que você não tem alegria nem felicidade longe de Jesus, que só em Deus você pode experimentar a verdadeira alegria, aquela que não acaba. E até hoje, 30 anos que eu fui batizado, até hoje eu estou mais apaixonado, mais alegre e mais encantado com o meu Senhor, o meu Salvador, que é Jesus Cristo, aquele que morreu por mim, aquele que me deu significado, aquele que me deu poder, aquele que me deu coragem, aquele que curou os meus traumas, que lavou os meus complexos, aquele que é o meu Redentor. Eu queria orar nessa noite para você restaurar a alegria da salvação, para você ter prazer no Pai, para você encontrar satisfação em Deus, para você saber que a graça de Deus é melhor do que a vida, que nele você tem a alegria que você precisa. Eu queria convidar você para orar nessa hora, fechar os seus olhos. Quem sabe você se tornou um religioso, você está fazendo a obra de Deus por uma mera obrigação. Quem sabe você foi criado numa educação religiosa só de punição, e você ainda não descobriu que o coração do Pai é alegre, que Deus tem prazer em dar uma festa, em suprir as suas necessidades. Quem sabe você está vivendo como um miserável, sem saber que Jesus tem tudo o que você precisa. Jesus tem tudo o que você precisa. Se você está precisando de paz, Jesus é a paz. Se você está precisando de vitória, Jesus é a vitória. Se você está precisando de força, de paciência, de pureza, Jesus tem tudo isso para você. Eu convido você para orar nessa noite, falar: Deus, eu quero restituir a alegria.
Ah, Senhor, eu quero restituir a alegria, a devoção. Eu quero me voltar para o Senhor, eu quero abraçar o Senhor. Eu quero celebrar com alegria. Feche os seus olhos e ore ao Senhor. Fale com Jesus. Se nessa noite você quer com sinceridade falar: Jesus, eu quero, Senhor, restituir a alegria da salvação. Eu quero experimentar o Teu abraço. Eu quero provar a Tua graça. Eu quero deixar de viver como escravo. Eu quero ser filho, eu quero ser herdeiro. Eu quero conhecer o coração do Pai. Eu tenho vindo na igreja só por obrigação. Eu quero ter prazer nisso. Eu quero me alegrar na Tua palavra. Se você quer orar comigo, se você quer que eu ore por você e com você, eu gostaria que você marcasse essa decisão hoje aqui, nessa noite, ficando em pé onde você está. Eu quero orar por você, eu quero orar com você, eu quero que você fale com Deus. Senhor, todos nós estejamos orando de olhos fechados, mas você vai assim: Senhor, eu quero hoje aqui dizer: eu quero ter alegria, eu quero, Senhor, eu quero experimentar a alegria da salvação que eu estou perdendo. Eu quero, em nome de Jesus, ó Deus, celebrar. Eu quero voltar àquele primeiro amor que eu tinha quando eu me converti e eu perdi isso, ó Pai. Eu quero. Onde você está, fique em pé e eu vou orar por você daqui mesmo, mas marque presença agora na presença de Deus. Amém. Fique em pé, os outros irmãos estejam orando. Fique em pé onde você está. Coloque a sua vida como um sinal para Deus, como um compromisso para falar com Deus agora, enquanto nós oramos juntos, para você falar: Senhor, eu preciso, eu quero viver essa vida abundante, eu quero ter essa alegria, eu preciso, Senhor, faz isso na minha vida. Fique em pé onde você está, fale com Deus, fale com o Senhor. As crianças podem ficar em pé nessa hora. Coloque a sua vida, se você quer, fale com Jesus. Fale: Senhor, eu quero orar por isso, eu preciso disso na minha vida. E nós vamos orar. Ore ao Senhor, nosso Deus, nosso Pai. O Senhor é o Deus generoso, o Deus bondoso, o Deus que nos ama com amor eterno, o Deus que tem prazer em perdoar os seus filhos, o Deus que tem prazer em celebrar. Ó Deus, nós queremos provar o Teu abraço, o abraço da graça, o beijo da misericórdia. Nós queremos que o nosso coração volte a ficar aquecidos pelo Teu amor. Nós queremos restaurar aquela alegria da salvação, a alegria da adoração, a alegria de servir. Nós queremos provar a Tua intimidade, nós queremos provar a plenitude de Cristo Jesus. Agora, Senhor, derrama graça sobre os Teus filhos, que nessa noite cada um experimente o Teu toque, experimente o Teu amor, experimente a Tua presença, experimente a Tua paz. Que cada um aqui, Senhor, seja tocado interiormente, espiritualmente, seja renovado na fé, seja renovado na comunhão, seja abraçado pela graça maravilhosa de Jesus. Obrigado, Senhor, obrigado pelo Teu amor, obrigado pelo que o Senhor fez na nossa vida, obrigado por tudo que o Senhor está fazendo. Que nessa noite aqui o Senhor derrame essa alegria espiritual, eterna, que o céu invada o nosso coração de júbilo e satisfação na Tua presença. Faz isso aqui, Senhor, renova o nosso amor, renova a nossa fé, renova a nossa alegria. Eu oro e Te agradeço, em nome de Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Amém, amém. Podem sentar, irmãos. Graças a Deus. Obrigado, pastor Herbert, obrigado pela hospedagem, pelo convite. Muito obrigado.